Então, após a gente ter feito os códigos pro morceguinho e pro tiro, agora a gente vai pegar outro ator, que é o nosso inimigo. A gente vai vir aqui e selecionar ator na parte de animais. E logo aqui a gente já acha o inimigo que foi utilizado pro jogo, que é essa joaninha aqui. O tamanho que a gente vai utilizar para ele vai ser de 40. E a gente vai arrumar só isso por enquanto. O primeiro código que a gente vai fazer é o que ele tem que fazer quando der game over. Então a gente vai utilizar um quando eu receber, a mensagem seria game over. A gente vai pedir então para ele se esconder. E nós também vamos determinar onde que ele vai ficar. Isso porque também, às vezes a gente vai iniciar o jogo ou reiniciar o jogo, e ao invés dele ficar só aqui, como o jogo tava, que eu mostrei ali no começo do vídeo, ele pode começar mais para baixo, mais pro lado, e não é isso que a gente quer que ele fique bem aqui em cima, pro nosso morceguinho conseguir atirar e o jogo dar certo. Então, para isso, a gente vai determinar que o nosso x é menos 200 e o nosso y é 133. Ok. O próximo código que a gente vai colocar para o inimigo é quando ele receber um iniciar jogo. Então, nós vamos pegar o bloco quando eu receber, a mensagem que nós estaríamos selecionando aqui é o iniciar jogo. A primeira coisa que a gente quer que ele faça é que ele se esconda. Após isso, a gente tem que arrumar algo que acontece no Scratch, que é o quê? Quando um ator ele se movimenta na tela de Scratch e ele bate na borda e volta, normalmente, na maioria dos casos, eles acabam voltando de cabeça para baixo. E não é essa a intenção do jogo. A intenção do jogo é que ele bata na borda e volte da mesma forma que ele bateu na borda, sempre dessa forma que eu tô fazendo aqui com o mouse. Para isso, aqui em movimento, a gente tem esse bloco, define o estilo de rotação para. A gente vai colocar para ele não rotacionar. E dessa forma, então, toda vez que ele bater na borda, ele vai voltar da mesma forma que ele foi. Agora nós vamos criar algumas variáveis. A gente já tem uma variável velocidade, que a gente já tinha criado para outro ator. Então, para esse ator, a nossa variável velocidade vai ser 1. Então, essa vai ser a velocidade em que a nossa joaninha vai estar se movimentando aqui na tela. Após isso, nós temos que definir a posição dos inimigos. Vocês viram lá no começo do jogo que tinham vários inimigos. A gente vai criar duas variáveis escritas: posição do inimigo X e outra escrita posição do inimigo Y. A posição do inimigo X vai ser, a gente vai determinar ela como a posição X que já tá ali, que a gente tinha determinado aqui em cima. Então a gente vai vir aqui em movimento e tem esse bloco posição X. Posição X. E a mesma coisa vai ser para o inimigo de posição Y. Vir aqui em movimento e nós temos esse bloco posição Y. Ok. Dessa forma, a gente faz com que o nosso inimigo ele não apareça quando o jogo começar em nenhum outro lugar que não seja aquele que a gente determinou. Se a gente não tivesse feito essa programação, ele teria aparecido em qualquer outro canto da tela e o jogo não iria funcionar da forma que a gente quer que funcione. Agora a gente vai fazer uma verificação de quando o tiro realmente acertou o inimigo ou não.
a gente vai vir em controles e vai pegar o bloco quando eu começar com o clone. Eu vou pegar também um mostre e eu vou criar um bloco escrito nascer na posição. Ok. Eu vou utilizar esse bloco e depois eu determino o que esse bloco vai fazer. Por enquanto a gente vai continuar aqui. Ok. Após ter criado esse bloco nascer na posição, nós vamos utilizar um repita até que. Então tudo que a gente colocar nesse repita até que vai entrar em looping, vai continuar acontecendo até que aconteça o que a gente determinar aqui. O que a gente vai acabar determinando? Aqui em operadores a gente tem esse operador de igualdade. Toda vez que o rodando, que a gente já havia falado lá no começo, que é se o jogo está funcionando ou não, é essa nossa variável rodando, toda vez que rodando for falso, ou seja, toda vez que o jogo não estiver rodando, tudo que estiver dentro desse bloco, repita até que, não vai funcionar. Bom, agora dentro desse repita até que, a gente vem em controles e a gente vai usar um C então. Dentro desse C então, a gente vai vir em sensores e a gente vai utilizar um tocando. Então, C tocando em tiro, o nosso tiro no caso é esse nomezinho aqui, que tá aqui embaixo, ó, nos atores. Não sei se dá pra ver, mas o nosso tiro ele é denominado como paddle. Então, C tocando em paddle, então algo vai acontecer aqui. O que vai acontecer? A gente vai vir em eventos, a gente vai utilizar um transmita. Então, a gente vai colocar esse transmita aqui. A mensagem que seria aqui, que iria aqui, ia ser o acerto do inimigo. Mas como a gente não tem ela ainda, a gente só vai deixar assim. Após, a gente vai colocar esse bloco adicione. Em vez de 1, a gente vai utilizar -1. E nesse A, a gente vai colocar a variável que a gente vai criar agora, que é contador de inimigos. Ok. Toda vez que nosso inimigo morrer, a gente também vai adicionar um som para a mortezinha dele, que a gente vai determinar aqui em sons. A gente vai adicionar um som, o nome do som é crunch, adicionado aqui, ele já vai aparecer aqui para nós selecionarmos. E após tudo isso, como ele morreu, a gente vai pedir para que seja apagado este clone. Se não, a gente vai criar um bloco escrito movimentação. E nós já vamos definir o que esse bloco vai fazer. Nós vamos colocar aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro do repita vai acontecer se rodando for verdadeiro. A partir do momento que rodando for falso, ou seja, a nossa variável rodando, que ela fala se o jogo está funcionando ou não, a partir do momento que o jogo não estiver funcionando, tudo que estiver dentro desse bloco não vai acontecer. O que está dentro desse bloco? Aqui está falando que se o nosso tiro ele encostar no inimigo, ou seja, nesse transmita mensagem vai estar a mensagem acerto do inimigo, ele vai diminuir um inimigo, a contador de inimigos, ele vai tocar o sonzinho da morte do inimigo e ele vai apagar o inimigo que foi acertado. Se não for acertado nenhum desses inimigos, então vai ocorrer a movimentação, que é a movimentação dos nossos inimigos que a gente vai definir agora. Nós já temos 2 blocos aqui para definir o que vai acontecer, que é o defina nascer na posição e defina a movimentação. Então, quanto a esse bloco nascer na posição, o que a gente vai definir para ele?
A gente vai definir a posição que o nosso inimigo vai nascer, a posição que ele vai ficar depois que duplicar a quantidade de inimigos, e acredito que é isso. Então, o que acontece? Não sei se deu pra perceber quando eu mostrei o jogo no começo dos vídeos. O nosso inimigo, toda vez que ele batia na borda, a carreirinha de inimigos que tinha, ela duplicava. E a carreirinha nova que aparecia, ela ficava mais em cima, e a que já tinha, ela ia um pouquinho mais para baixo. Então, para fazer isso, a gente vai definir esse bloco aqui, e para isso acabar acontecendo. Então, a gente vai utilizar um senão, e os operadores ou, maior e igual. Nesse maior ou igual, a gente vai colocar o valor de 180. E as variáveis, nós vamos utilizar aqui a posição do inimigo X para as duas. E vamos colocar aqui. Pronto. Agora, a gente vai vir aqui em adicione menos 50 a posição do inimigo Y. E a gente também vai mudar a posição do inimigo X para menos 200. Vamos também vir em movimento, esse vá para, e o nosso X vai para a posição do inimigo X e o Y para a posição do inimigo Y. Então, dessa forma aqui, o nosso inimigo, sempre que acontecer de surgirem outros inimigos, ele vai abaixar um pouquinho, dando espaço para os novos inimigos ficarem mais em cima. Então, se isso acontecer, se não. No se não, nós vamos usar um movimento de vá para, a posição X e Y, X para X, Y para Y, e a gente vai adicionar 50 a posição do inimigo X. Pronto. Então, dessa forma aqui, com esse bloquinho aqui, a gente sabe que toda vez que os novos inimigos aparecerem, os inimigos que já estavam aqui, eles vão baixar um pouquinho e vai indo, vai indo, vai indo, a não ser que o nosso bonequinho aqui, o vampirinho, o morceguinho, não atire neles. A gente tem outro bloco para definir, que é o bloco de movimentação. No caso, seria a movimentação do nosso inimigo, né? Esse é bem simples, a gente vai utilizar um mova, tantos passos, e um se tocar na borda, volte. Que foi o que eu falei antes, que ele toca na borda e volta. Ao invés de 10 passos aqui, a gente vai utilizar a variável velocidade que a gente já determinou lá no começo. E por enquanto, esse é o código do nosso inimigo. Então, após a gente ter feito o código dos nossos atores, a gente vai mexer no nosso cenário. O cenário que eu vou escolher é o Star. E pro código dele, a gente vai começar aqui em eventos. E a gente vai começar com quando receber mensagem. E a gente vai adicionar uma mensagem. A mensagem que a gente vai adicionar vai ser início de jogo. Vai dar um OK. Então, toda vez que o nosso cenário receber a mensagem início de jogo, o que deve acontecer? A gente vai começar, então, utilizando as nossas variáveis. A gente vai mudar o contador de inimigos para 0. A gente vai mudar o nosso rodando para verdadeiro. Nós vamos mudar o nosso atirou para falso.
e nós vamos mudar o nosso meteoro caindo para falso. Por que nós colocamos o contador de inimigos para 0? Porque toda vez que a gente reiniciar o jogo, vai começar com 0 inimigos e depois vai começar adicionando inimigos conforme o jogo vai passando. Porque nós mudamos o rodando para verdadeiro? Porque a nossa variável rodando é aquela variável que eu tinha explicado, que toda vez que iniciar o jogo é porque ela é verdadeira, e toda vez que o jogo for encerrado, ela vai ser falsa. Então, como a gente colocou no nosso cenário que é início de jogo, a nossa variável rodando, ela é verdadeira. O atirou e o meteoro caindo, eles são falsos, porque dessa forma vai ter sempre só um por vez. Nunca vai ter mais de um no nosso jogo por vez. Bom, após isso a gente vai criar um bloco chamado nascer inimigo. E a gente vai colocar aqui, depois a gente vai definir o que esse nosso bloco nascer inimigo vai fazer. Após isso a gente vai usar um controle de repita até que. Então, tudo que tiver dentro do nosso repita até que vai acontecer, a não ser que a nossa variável rodando seja falsa. Então, enquanto o nosso rodando for verdadeiro, enquanto o jogo estiver rodando, tudo que tiver dentro do repita até que vai acontecer. A partir do momento que a nossa variável rodando for falsa, tudo que tiver dentro desse bloco repita até que não vai acontecer. Nós então agora vamos utilizar um se, então. Nós vamos utilizar na verdade 2 Cs e então. Então eu já vou adicionar aqui um embaixo do outro. Agora tem a questão do sino. Eu quero mudar aqui, eu quero fazer um código para que o sino ele apareça de 3 em 3 segundos. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um e, eu vou precisar de um igual e eu vou precisar de um resto de e arredondamento de. Da mesma forma que aqui em sensores, eu vou utilizar um cronômetro. A primeira coisa que eu vou fazer é em arredondamento de colocar o cronômetro. Dessa forma, o cronômetro que já tem aqui no Scratch, ele sempre vai dar números arredondados. Após a gente ter colocado o cronômetro dentro do arredondamento D, porque dessa forma o nosso cronômetro ele sempre vai dar números arredondados, a gente vai utilizar o resto D por. O resto D é a divisão, é como se fosse uma divisão. Então a gente vai falar que o resto do cronômetro. Então, a gente vai falar que os números do cronômetro dividido por 3, eles têm que se igualar a 0, por causa desse código aqui. Então a gente sabe que graças a esse código, o nosso sino ele vai aparecer de 3 em 3 segundos. A gente vai colocar tudo isso aqui que a gente fez dentro de uma parte desse E. Esse E eu já vou colocar ele aqui, colocar. Então, tem mais uma condição que está ali no E. A condição é a seguinte. A gente vai pegar, de novo, um igual. E a gente vai igualar a variável meteoro caindo igual a 0. Opa, igual a falso. Então, o que vai acontecer se acontecer essas duas condições que eu falei aqui? O que vai acontecer é que eu vou criar um bloco chamado caindo, ou pode ser até cair. E esse meu bloco, depois eu vou definir ele, vai ser a ação do meu sino caindo. Então, a condição que eu dei para o meu sino aqui foi que ele tem que aparecer de 3 em 3 segundos. E toda vez que ele não estiver aqui,
esse meteoro caindo igual a falso é que toda vez que é de 3 em 3 segundos e a cada vez que ele não aparecer mais aqui. A partir do momento que ele sumir daqui, vai contar 3 segundos e vai aparecer outro. Então, nós temos aqui um outro 100, então, que é quanto à contagem de inimigos. A gente vai pegar um operador de igualdade e a variável contador de inimigos. E a gente vai falar que toda vez que a nossa variável contador de inimigos for igual a 0, a gente vai mudar o nosso rodando, que é o rodando o jogo, no caso, para falso. E a gente vai pedir para ele transmitir a mensagem que a gente vai adicionar agora. Você ganhou. O que significa isso? Significa que a partir do momento que o meu contador de inimigos se igualar a 0, é porque o meu morceguinho ele conseguiu matar todos os inimigos. Então, o meu rodando o jogo vai ser falso, porque o jogo vai parar de rodar pelo fato de que a pessoa conseguiu ganhar o jogo. Agora, eu preciso determinar aqueles meus 2 blocos que eu criei, que é o nascer inimigo e o cair. O nascer inimigo, eu vou utilizar um controle de repita e eu vou colocar o número de 23. E eu vou, após isso, utilizar um criar clone de inimigo. O nosso inimigo aqui está denominado como Ladybug 2, então a gente vai criar um clone do inimigo, que no caso é Ladybug 2. E a gente vai vir aqui em variáveis e vai adicionar 1 ao contador de inimigo. Então, o nosso bloco nascer de inimigo, a gente definiu que ele vai repetir 23 vezes o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Está pedindo para criar um clone do nosso inimigo, que é o Ladybug 2, e dessa forma, toda vez que ele criar um clone, ele vai adicionar 1 ao contador de inimigos. Agora nós temos aqui o bloco que a gente criou, que é o cair. Aqui no cair a gente vem em controles e a gente vai criar um clone do sino, que no caso ele está denominado como bell. E a gente vai mudar também a variável meteoro caindo para verdadeiro. Então, a gente definiu que o nosso bloco cair, o que ele vai fazer? Ele vai criar um clone do nosso sino e ele vai constar que a nossa variável meteoro caindo é verdadeira. Toda vez que esse nosso bloco que a gente criou chamado cair for utilizado. Certo. Agora aqui a gente já tem o código para quando o que o nosso cenário tem que fazer quando for iniciado o jogo. A gente utilizou esse bloco e esse bloco. E agora a gente precisa fazer o código para quando o que o nosso cenário tem que fazer quando o nosso jogo for encerrado, quando o jogo acabar. Então eu vou colocar aqui, quando eu receber eu vou botar uma nova mensagem. Jogo, final de jogo. Final de jogo. Ok. Quando eu receber a mensagem final de jogo, o que ele vai fazer? Primeira coisa, a gente vai adicionar um som, que é o som ups. Ele não vai estar aqui já para vocês, a gente vai ter que vir aqui em sons, a gente vai vir em selecionar som e a gente vai digitar aqui o nome do som e vocês vão ver aqui que vocês vão achar ele aqui, ó. Vocês clicam nele e ele já vai aparecer aqui para a gente poder estar selecionando aqui no toque o som. E após isso eu vou mudar a minha variável rodando, que no caso é aquela variável que mostra se o jogo está funcionando ou não, para falso. Porque
como o jogo acabou, significa que o meu jogo não tá rodando.